Olá pessoal, eu sou José Quintana Júnior, jornalista, advogado, e nesse espaço Questão de Ordem, sintam-se muito à vontade para participar, para discutir, perguntar, debater, porque aqui a gente vai trazer algumas polêmicas, debates e assuntos relevantes do nosso cotidiano. Nada melhor que nesse primeiro programa Questão de Ordem trazer alguém que é referência, especialista justamente nessas duas áreas de formação, na comunicação e no direito. Conosco hoje, alguém que é promotor de justiça aposentado, professor, apresentador, comentarista e também especialista em samba. Sabe de quem eu estou falando? Conosco aqui, Cláudio Brito. Muito obrigado. Aliás, Brito, muito honrado, muito obrigado por ter aceito o convite, a agenda com uma série de participações, programa de rádio, comentários jurídicos. Eu te agradeço demais por ter aceito o convite e participar deste primeiro programa Questão de Ordem. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Questão de ordem, já vamos começar até por aí. Um grande abraço, de qualquer sorte, à nossa Santa Maria da Boca do Monte. Nós estamos falando para o mundo, mas não é por estar na internet para quem está na Groenlândia agora nos vendo que eu vou deixar de saudar o chão querido de Santa Maria, onde está a tua base. E eu estou falando de São Leopoldo, aqui na região do Vale dos Sinos, onde vivo há quase 40 anos. Cheguei aqui como promotor de justiça, depois tive meus vínculos com a Unicinos, mais adiante com a Ritter dos Reis, hoje Uniriter, e esta vida acadêmica e o convívio com os profissionais do direito da região do Vale dos Sinos me mantiveram aqui. Hoje trabalho no jornalismo, também aqui na região do Vale dos Sinos. Sigo morando em São Leopoldo e estou trabalhando no Grupo Editorial Sinos, que está ali, com a rádio ABC 103 FM e 103.3 FM, e publicando os jornais VS, NH, e nos sábados, este aqui, o jornal ABC. O jornal ABC, que tem como manchete hoje este vai, não vai, do volta às aulas, não volta às aulas, mas, em suma, falando sobre questão de ordem, eu estava encaminhando por aí a saudação inicial, porque questão de ordem é palavra mágica. É uma arma que se usa em qualquer assembleia, em qualquer plenário. Questão de ordem, questão de ordem. Todo mundo para ouvir, né? Embora a questão de ordem seja algo até regimental. Nos parlamentos, por exemplo, uma questão de ordem no tribunal gera até, eventualmente, um desdobramento, uma canalização de algo que está por acontecer. Mas a questão de ordem sempre tem esse significado. Moisés, estamos aqui falando com o Brito engenheiro, questão de ordem. Não sou engenheiro, sou advogado e jornalista. Questão de ordem, gostei. Questão de ordem enfecha em si sempre uma advertência, um alô. Questão de ordem. Vamos botar a casa em ordem. Então, para todos que estão nos assistindo, questão de ordem. Quando eu tiver vontade de falar outras vezes, vou chamar o Quintana e vou dizer: questão de ordem, Quintana. Mas eu ia falar justamente sobre isso, Brito. Assim, tem uma terminologia dos jovens que eles falam, quando eles estão diante de uma pessoa muito importante que eles admiram muito, eles falam: eu não tenho nem roupa para isso. Eu vou ter que dizer que é a expressão que eu vou usar agora, bancando o jovial, porque para mim é uma honra, Brito. Assim, com certeza é uma grande referência. Eu estou me segurando para, como a gente combinou antes da gravação, não lhe chamar de senhor, por todo o respeito e admiração, mas o carinho, a admiração, ela é gigantesca. E Brito, tu é o convidado perfeito para essa estreia, porque para falar justamente sobre os dois mundos. Daqui a pouco eu trago um advogado, um promotor, um delegado, alguém da área exclusivamente jurídica, e eles vão ver muito o lado deles, sobre a atmosfera, sobre a situação, como eles enxergam a problemática que a gente estava discutindo, o que a gente vai trazer para esse programa, a relação mídia e sistema judiciário. E esse tema ele é tão amplo, ele é tão vasto, que a gente tem até uma certa dificuldade em delimitar o tema, porque tem uma série de situações que a gente vai tentar trazer durante o programa, mas a principal delas, para começar, né? Eu queria lhe perguntar o seguinte, Brito. Por que a gente tem uma dificuldade como sociedade, como população, de entender alguns preceitos, alguns fundamentos básicos, por exemplo, da nossa Constituição, que é a nossa lei maior que organiza a nossa sociedade?
quando se pede, por vezes, prisão perpétua, condenação com pena de morte e uma série de outras coisas que a nossa Constituição veda em relação a pactos internacionais e uma série de outras situações regidos pelos nossos princípios fundamentais. Qual é o papel da imprensa para que se tenha esse desconhecimento em relação à nossa lei maior, à nossa Constituição Federal? Quintana, eu escrevi há pouco tempo, num dos meus artigos, eu escrevo sempre às quartas-feiras e aos sábados nos jornais do Grupo Sinos. Eu escrevi um artigo cujo título foi Costas Largas, em que eu dizia que o Supremo Tribunal Federal tem as costas largas. Todo mundo adora bater no Supremo e adora bater em toda a estrutura judicial. E não fazem isso em outras atividades. E tem, quem sabe, até mais dificuldades de conhecer do que o próprio tema do direito. É que o direito é muito nosso, é muito do nosso dia a dia. Todo mundo se arvora a pensar que é desembargador, porque eu não vejo o mesmo tipo de mergulho em atividades como na medicina, por exemplo. Na engenharia, alguém comenta e fala que, puxa, aquele edifício está todo torto, as janelas estão mal colocadas. Alguém comenta algo com este componente crítico que não seja na área da justiça, porque todo mundo, até porque somos todos iguais e é para todos que existe a justiça, nos achamos no direito de, vez que outra, desconhecendo alguns parâmetros, por exemplo, dizer que devemos ter a pena de morte, que vamos prisão perpétua para esse cara, agora eles vão dar 8 anos e daqui a 2 ele está na rua. Mas, gente, assim é que é o ordenamento jurídico, e até já me posiciono em um tema que normalmente é polêmico, sou contra a pena de morte, sou contra a prisão perpétua, sou contra as prisões exacerbadas, sou contra as cadeias cheias de presos provisórios que ainda não têm uma sentença, e que a gente consiga agilizar a prestação jurisdicional cada vez mais. E esta é a razão de ser dessa inquietude que nós temos no dia a dia, de olharmos os jornais, os telejornais, as revistas, as pessoas na rua, batendo, batendo e batendo, porque a justiça tem costas largas. Todo mundo entende de justiça, porque todo mundo, na verdade, é objeto da justiça, né? É sujeito e objeto, dependendo das circunstâncias. Mas nós saibamos sempre nos comportar enquanto sujeito. Eu, enquanto sujeito, não posso ser plenipotenciário. Brito, em relação quando eu lhe provoco em relação a esse questionamento da dificuldade dessa compreensão da Constituição, de alguns preceitos, porque o que a gente acompanha nas discussões do dia a dia, por exemplo, na teoria, segundo a nossa Constituição, todo mundo é inocente até que prove o contrário. Mas a relação com que se dá no acompanhamento de qualquer notícia é o contrário. O sujeito muitas vezes tem que provar a inocência. E aí uma série de situações, por exemplo, que eu vou depois de questionar em relação ao Tribunal do Júri, o quanto isso influencia, por exemplo, o Tribunal do Júri, mas essa cultura que na grande maioria das vezes, eu até separei um Twitter, eu vou ler daqui a pouquinho, até vou ler agora de um jornalista, eu não vou referenciar qual jornalista é, porque a intenção não é expor ninguém, mas onde ele reivindica ao judiciário brasileiro, eu acredito que ele se referia àquele caso do menino que foi morto pelo padrasto, mas ele invoca dizendo que temos uma grande oportunidade de mudar as leis e dar exemplo aos mais novos, mas ele evoca a necessidade da mudança de leis ao sistema judiciário, né? E não é possível a convivência social com certos monstros, temos que adotar penas severas, mais severas e duras, onde ele atribui a responsabilidade de legislar ao sistema judiciário. Inclusive essa confusão, por isso que eu lhe provoco, Brito, em relação a como que a imprensa é importante para que essa mudança de cultura, para que as pessoas comecem a compreender como que de fato nós nos organizamos como sociedade a partir da Constituição de 88, por exemplo. A questão muito simples, que está com toda a clareza posta aqui, ó, na nossa Constituição,
com toda clareza: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é trânsito em julgado? É uma decisão transitar pela condição de julgado sem mais recurso cabível, quando todas as instâncias tiverem se manifestado e nenhum recurso mais couber. Então, sim, esta pessoa poderá ser chamada de culpada. Houve um tempo em que, no tribunal do júri, quando a sentença era condenatória, a decisão dos jurados condenatória e a sentença do juiz, ao aplicar a pena, trazia, entre outras coisas, o seguinte comando: lance-se o nome do réu no livro Rol dos Culpados. É o livro Rol dos Culpados. Vão lá, aqueles que foram condenados. Lance-se o nome do réu no livro Rol dos Culpados. Chegou um tempo que as pessoas perceberam: nós não podemos mais fazer isso. Não dá mais para mandar para o livro Rol dos Culpados, a grande lista dos culpados, aquele que ainda não teve definitiva a sua condenação. Da mesma forma que, na mesma Constituição, está dito: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas a seus sucessores. Este aqui é um dado importante. Quando a condenação, quando a pena tem repercussão, as pessoas... aquele lá é filho de fulano, aquele lá é filho do vagabundo, aquele que fez isso ou aquilo. Não pode. Não passa do condenado a condenação, salvo as questões patrimoniais que os sucessores deverão honrar, como todas as obrigações que o cidadão tiver deixado na vida. Ele não pagou uma conta, ele não honrou um compromisso qualquer em um consórcio, ou o que seja, e ele tinha uma condenação, onde deveria reparar danos. Faleceu este cidadão. Sim, seus herdeiros vão ficar com essa conta para pagar, como todas as demais. Mas, tirante isto, ninguém pode ir além da figura do condenado para execrar quem quer que seja. Não há pena de morte, não há prisão perpétua, não existem penas que sejam, como no passado havia, recentemente falamos tanto nele, né, o Tiradentes, penas que passavam até pela execração. Olha, o Tiradentes foi enforcado, esquartejado e seus restos expostos à execração pública. Isso acabou, isso não existe. Nós temos uma Constituição que nos diz, e, atenção, nos diz em direitos fundamentais, em garantias que não são alteradas nem por emenda. A gente ouve falar seguidamente em cláusulas pétreas, cláusulas de pedra, significando isto que há partes da Constituição que a gente não modifica por um simples projeto de emenda constitucional. Fazem tanto isso, né? A reforma da Previdência, a reforma do direito do trabalho, tudo que a cada instante se justifica uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Mas há matérias, há alguns temas considerados cláusulas pétreas que são imexíveis, são imutáveis por um simples projeto de emenda constitucional. A pena de morte é um deles. Está lá nos direitos fundamentais, há um ponto da Constituição, há um lugar na Constituição, logo de início, especialmente o artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, para mim, é a própria Constituição. Direitos e garantias fundamentais. Tudo que está ali não se mexe por projeto, por emenda constitucional, por a parte de questão de ordem, por exemplo. Questão de ordem, vamos colocar aqui a pena de morte. Para mexer nestes temas que são cláusulas pétreas, só uma nova Constituição. Tem que haver uma ruptura, algum momento em que se reúna uma Assembleia Constituinte convocada para tal e então escreva uma nova carta. E até vou aproveitar, Quintana, para fazer aqui uma referência a este tema das Assembleias Constituintes. A nossa Assembleia Constituinte de 86 a 88 tem um pecado, ela tem um vício de origem. Foi quando ela se estabeleceu para fazer a Constituição
e todo mundo seguir legislando. A Constituinte tem que ser exclusiva. Tem que chamar uma Assembleia Nacional Constituinte, reunir aqueles que foram eleitos para escrever a nova carta e, quando a nova carta for promulgada, mandatos encerrados. O que aconteceu de errado no nosso ordenamento, no nosso conjunto de direitos e de deveres, esta possibilidade que os deputados e senadores escreveram uma Constituição e seguiram seus mandatos, ou seja, há a possibilidade de muita coisa aqui estar escrita para a preservação destes mandatos, para a preservação desses direitos daqueles que estão lá. E isto me faz pensar, inclusive, em algo que a própria Câmara dos Deputados publicou, aqui está, a judicialização da política no Brasil. Os casos das comissões parlamentares de inquérito e da fidelidade partidária. São orientações que os deputados e senadores, a publicação é da Câmara dos Deputados, agora estão usufruindo porque se deram conta que vai acontecer a judicialização da política pelos excessos cometidos ou pelas omissões também, que os parlamentares deixarem atrás. Não se pode bater no Supremo porque o Supremo foi lá e disse que isto é inconstitucional. Ele está lá para isso. Agora, ele não vai legislar. Não pode o Supremo dizer, olha, está errado, no jeito que as coisas estão, temos que mandar para a cadeia para sempre, ou então mandar matar o desgraçado aí que cometeu esse delito bárbaro. Não, não pode. Tem que ficar nos limites da Constituição e o Congresso também tem que ficar no limite da Constituição para mexer nela só por emenda constitucional, nos temas que admitem a emenda constitucional, ou então uma nova Constituição. Questões de peso, de fundo, não podem ser resolvidas sendo direitos fundamentais por um parlamento que não está chamado para isso. Eis a razão de ser necessária uma nova Constituição quando há uma ruptura. Veja só, a Constituição de 1946, a Constituição que veio logo depois da era Vargas, a Constituição de 46, para mim, até hoje, é a que melhor escreveram. E ela teve esse mérito. Foi realizada uma Assembleia Nacional Constituinte, houve parlamentares que foram eleitos para escrever a Constituição e só no dia que a Constituição de 46 foi outorgada e passou a viger, nós tivemos, então, os mandatos encerrados. E os outros deputados e senadores vieram eleitos para fazer o dia a dia, para fazer o ordinário da nossa vida. Agora, olha só que coisa maravilhosa. A Constituição de 1946, entre outros parlamentares, teve na decisão da Assembleia Constituinte Jorge Amado, o grande Jorge Amado, da Gabriela, da nossa literatura fantástica. Jorge Amado foi constituinte em 46 e nunca se ouviu falar depois de ter sido deputado, ou senador, ministro disso ou daquilo, não. Ele foi lá, cumpriu o seu dever, escreveu o que lhe cabia na Constituição, pegou o boné e foi embora. Então, isto que fique muito claro para que as pessoas nem atribuam ao judiciário uma tarefa que não lhes cabe, a de mudar as leis, e nem mesmo aos parlamentares o poder de mudar a Constituição. Isto não é assim. Brito, em relação a isso, depois de toda essa explicação, que ela é bastante significativa em relação à nossa Constituição Federal, qual é o papel da imprensa para que a população, a sociedade comece a entender justamente esses direitos fundamentais, esses preceitos básicos que a gente, nas discussões do dia a dia, muitas vezes no acompanhamento das próprias notícias, a gente percebe que não existe essa assimilação, esse entendimento, por exemplo, em relação à presunção de inocência, em relação também às penas, a não existência, a não possibilidade de pena de morte ou prisão perpétua, por exemplo, o papel da imprensa nessa relação com a sociedade e o sistema judiciário. Bom, nós temos que, em geral, perceber, e não só nos temas jurídicos, que há um código de ética ao qual se submetem os jornalistas. Nós temos um código de ética que determina que haja equidistância
diante dos assuntos, que a informação seja o mais precisa possível, que se vá na fonte buscar a informação, e nós todos, leitores, telespectadores e até jornalistas, temos que identificar adequadamente a distinção da opinião e da informação. Nós temos colunistas, nós temos comentaristas, nós temos especialistas dessa ou daquela área que se manifestam opinando, pois bem, que assim seja, mas que fique claro que é um espaço de opinião, e quando nós formos informar, trabalharemos exclusivamente com a informação, dizendo o que está acontecendo aqui ou ali e o que poderia acontecer fosse esta ou aquela variável que estivesse presente. Como, por exemplo, olha, cabe até um esclarecimento numa determinada matéria. Ontem aconteceu uma manifestação popular, uma passeata pelas ruas pedindo a pena de morte. Pode acontecer? Pode acontecer. As pessoas têm legitimidade e têm esse direito. E quem for noticiar esta manifestação em favor de algo que ainda não existe estabelecido no nosso texto constitucional, tem o dever de informar. Até como na linguagem do jornal se diz, né? Um box, uma caixinha num canto do texto ali, orientando, explicando o que diz a Constituição, o que tem que acontecer para que se modifique, manifestando aquilo que o povo fez na rua, a manifestação, o protesto, a passeata, os cartazes abertos, as bandeiras, as faixas, tudo isso é notícia. Agora, o esclarecimento de que, para mudar, é necessário convocar uma nova constituinte, para o exemplo este da pena de morte. Muito bem. E, sendo assim, com esta possibilidade de, inclusive, mostrar dois comentaristas com opiniões divergentes, fazendo um debate nas páginas do jornal, no espaço da TV, do rádio ou da comunicação virtual moderna que estamos praticando, inclusive, neste momento, que tudo fique sempre às claras, para que o leitor, o telespectador, o internauta receba todo o conjunto de informes absolutamente indispensáveis. Mas na prática, assim, Brito, se a gente for analisar e deixar bem claro aqui que a ideia aqui não é perseguir os colegas, tanto eu como o Brito somos jornalistas também, não é uma perseguição à classe, nada disso, mas é como a gente acompanha no dia a dia o noticiário em relação a temáticas que envolvem o mundo jurídico. E em seguida a gente pode também começar a mostrar o outro lado, algumas situações sobre juridiquês, terminologias, enfim. Mas, Brito, assim, por exemplo, o que parece, por exemplo, no acompanhamento de notícias, principalmente envolvendo o direito penal, se cobra muito, fulano fez tal coisa, mas vai responder em liberdade. Aí geralmente volta para o apresentador em alguns casos, em algumas emissoras, que absurdo, fulano está em liberdade. Mas eles não entendem justamente que a exceção, a regra da prisão preventiva ou temporária é a exceção, e não deveria ser uma regra definitiva, onde o sujeito, pelo fato de ser o principal suspeito, muitas vezes de um crime, mas ainda não condenado, deveria já começar a cumprir a pena. Mas é nesse processo que começa a se formar, na minha opinião, a formação de opinião da população, com perdão da redundância, em relação a esse comportamento, onde cometeu o crime já tem que ser preso. Não tem que esperar o julgamento, a justiça é lerda, a justiça ela não pune, a sensação de impunidade, porque no dia a dia a gente acaba acompanhando isso, Brito. Não, sim, eu sei, entendo bem isso. E falta a informação para as pessoas, como eu disse há pouco, o dever de esclarecer que o exemplo que eu estou criando aqui, aconteceu uma grande manifestação popular em favor da pena de morte. Isto é possível? É possível. Manifestar-se pretendendo a pena de morte, mas manifeste-se no sentido de que haja uma constituinte que vai escrever uma nova Constituição e lá insira a pena de morte. Tem que se dizer isso, assim como o exemplo que tu trazes. O fulano de tal, este cidadão lá do Rio de Janeiro, o padrasto e a mãe que mataram a criança espancada, é o que se diz, é o que se apura agora. Todo mundo quer, desde logo, a execração, a condenação, e não é ilegítimo, não é proibido que o comentarista, que o jornalista se posicione quanto a isso. Agora,
realmente tem que esclarecer. Ele vai ficar na cadeia o tempo que a legislação determina que ele fique. E não é o juiz que pode modificar isso. Esse esclarecimento é o que está faltando tantas vezes. E eu tenho trabalhado nisso. Tem sido meu métier como jornalista a tradução do juridiquês, com a preocupação que se deve ter. E não é a preocupação só nossa. Vou mostrar aqui, ó. Está aparecendo bem aí? Agora sim. O judiciário ao alcance de todos. Noções básicas de juridiquês. Noções básicas de juridiquês. Está ali. Ó. Esta é uma publicação que eu recebi da Associação dos Magistrados Brasileiros. Há outras tantas, veja só, da fonte do Tribunal Regional Federal. O Tribunal Federal publicou Noções de Direito para Jornalistas. Noções de Direito para Jornalistas. Ou seja, isto só demonstra a preocupação. Outro, dicionário jurídico. Estes amansa-burro, que, como se chama dicionário, né? Amansa-burro. O vademecum é o amansa-burro. Pois bem, essas noções, se chegaram a este ponto desta publicação, nascida a publicação no judiciário, é porque se percebe que no dia a dia cometemos equívocos e nós não temos como evitá-los, mas temos como melhorar a situação, trazendo a informação clara, precisa, nessa tradução do juridiquês. É tão comum ouvirmos as pessoas pretenderem que tudo fosse o júri, como se tudo fosse possível acontecer no Tribunal Popular. Não é o caso. Os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, e aqueles que lhes forem conexos, soberanamente serão decididos pelo povo. Sim, no Tribunal Popular, no Tribunal do Júri. Mas atenção, não quer dizer que os jurados têm o direito de decidirem o que bem entenderem. Não quer dizer que os jurados vão aplicar a pena que a população pede nas ruas. Não é assim. O Tribunal do Júri vai reconhecer culpa ou inocência, vai reconhecer as dimensões do comportamento de um réu e a sentença, com a dosimetria da pena, virá de um magistrado. O juiz de direito presidente é quem vai dizer que pena vai aplicar e as penas que estão nos limites do Código Penal. Nós, para mexer nisso, temos que mobilizar, convencer. Veja só, o pacote anticrime, aquele conjunto de normas. Quintana, eu ouço, me lembro disso, eu ouço falar toda hora. Tu, com certeza, já na faculdade de Direito, ouviste tantas vezes as pessoas dizerem, reclamarem que, pois é, agora nós vamos avançar sem que se possa aplicar aquilo que é merecido. Então, o cidadão jurado que vá lá e pratique a pena mais grave. Não é do jurado esta missão. Nós temos que entender tudo isso e compreender que esta entourage, esta influência, às vezes vem pela mídia, marcadamente vem pela mídia, mas também vem da própria população. E é por isso que, às vezes, acontece como está por acontecer em relação à tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, um julgamento fora de Santa Maria. O julgamento deverá ser fora de Santa Maria porque é o julgamento popular e se presume que, estando fora de Santa Maria, a influência local, a dor local, não vai orientar os jurados na hora de julgar. E alguém pode dizer, mas era justamente isso que eu queria, que o povo julgasse. Sim, o povo vai julgar, mas o povo que está um pouco distanciado daquela dor local. E nos dias de hoje, desaforamento ou não, se fizerem o julgamento no Acre, as pessoas já estão suficientemente informadas
para decidirem como deverão decidir. Então, eu chamo a atenção disso para que a gente entenda de uma vez por todas que nós temos razões para pretender mais, temos razões para protestar, temos razões para buscar um novo ordenamento jurídico, mas pelo caminho natural, normal, que a legislação, e maiormente a Constituição Federal, nos reserva para um processo legislativo. Isso tudo temos que torcer para que seja possível, com o tempo, melhorarmos. Eu defendo uma ideia, Quintana. Noções de juridiquês deve estar no currículo de todos os cursos. Na formação anterior à universitária, ali no ensino médio, no ensino que antecede a realização do curso universitário, que a gente tenha noções de juridiquês. É matéria português, literatura, matemática, nas matérias fundamentais, nós temos que ter, sim, noção de juridiquês. Eu concordo, Brito. Até uma das ideias do canal, a criação do canal que estamos estreando hoje, o Questão de Ordem é um dos produtos, né? Mas é justamente tentar aproximar, desfazer algumas confusões que a gente acompanha no dia a dia e não fazer um julgamento, e até deixar claro duas situações. Primeiro, o pessoal às vezes me vê de cabeça baixa aqui mexendo, é que enquanto a gente está fazendo entrevista, eu faço o corte de mesa, coloco só o Brito na tela, coloco nós dois, e a gente vai trabalhando nesse sentido, e às vezes eu estou acompanhando se está tudo certo na gravação, enquadramento, então acaba olhando para baixo. E a intenção aqui não é julgar nenhum colega, nenhum profissional, mas justamente a gente trazer alguns problemas dos dois lados da relação. E aí agora eu vou trazer uma pergunta para o Brito aqui, que eu deixei selecionada, que é justamente... Até, antes disso, favor, me responda uma. A apresentação dos livros da maneira que eu fiz foi suficiente? Deu para entender que livros são? Sim. Eu deixei só tu, Brito, em tela cheia, foi bem tranquilo. E esse livro é bem específico, uma pena não ter ido anteriormente, Noções de Direito para Jornalistas. Mas, Brito, assim, como não há uma rigidez editorial, afinal de contas eu sou o editor do próprio programa, mas eu tento me ater à minha opinião, porque a intenção é ouvir a opinião do entrevistado. Mas eu acompanho essa discussão, eu confessava para o Brito antes do programa, a reclamação dos dois lados em relação a alguns erros jornalísticos, erros técnicos, não erros no sentido de tendenciosos, às vezes, em alguns casos até pode considerar que sim, mas justamente para trazer à população conhecimento, porque é o elo que pode trazer a informação mais precisa para a população do que, de fato, como funciona o sistema judiciário. Eu andei dando uma pesquisada, Brito, sobre desde quando se fala nessa relação mídia e sistema judiciário. Essa discussão é antiga, viu? Essa discussão é bem antiga. Eu vi alguns textos da Observatório de Imprensa de 1997, já se tentando estabelecer essa relação. E aí uma pergunta bem interessante aqui, da Mia Frigg, não é Mia Frigg, até vou ler o nome dela aqui, Mia Forrer, não é Frigg, Forrer. A diferença entre o princípio da publicidade dos atos processuais e que rege os serviços públicos e a espetacularização de operações policiais ou ações judiciais com finalidades políticas, por exemplo. Qual é o limite, essa linha tênue, justamente de tornar público, né, publicizar alguns atos jurídicos, que é justamente o que a gente falava, a necessidade, a importância, mas também quando alguns órgãos podem utilizar a imprensa a seu favor como uma forma de espetacularização e até mesmo como cunho político, como finalidade política. Bom, sobre espetacularização das atividades em torno da justiça, seja a fase da investigação policial, seja o processo criminal ou até o julgamento, eu aproveito esta provocação para dizer que, graças a Deus, temos a TV Justiça. Eu sei que uma porção de gente caiu da cadeira agora, porque tem muita gente dizendo agora a gente assiste às sessões dos tribunais, os juízes ficam lá com longos discursos, se exibindo. Não, minha gente, não é espetacularização de um julgamento do Supremo. Que bom que temos a possibilidade de assistir aos julgamentos. E mais ainda, no período que estamos vivendo, talvez as pessoas passem a ser mais receptivas, mais acolhedoras à ideia de se fazer diante das câmeras todas as coisas. Porque, ao fim e ao cabo,
Nós estamos, hoje, com a necessidade da comunicação virtual, valendo-nos da tecnologia, e, diante disso, a ideia de que tem que ser tudo escondido para não sofrer influências vai se esboroando. Há um caso na cidade de Santana do Livramento que, para mim, é emblemático, para mim, é decisivo. Vou explicar. Há muitos anos, em Santana do Livramento, um cidadão cometeu um crime passional. Matou a mulher que era sua companheira e esquartejou-a. E, mais do que isso, colocou em um freezer. Até quem diga, eu não tenho conhecimento pleno dos fatos para afirmar. Teria ficado em um canto da cidade, em um carro de sorvete ou coisa parecida, restos mortais da vítima. Mas isso foi há muito tempo. O réu escafedeu-se, até que, mais de década depois, foi encontrado em São Paulo e trazido para Santana do Livramento para ser finalmente julgado pelo Tribunal do Júri. As pessoas têm, neste caso de Santana do Livramento, um exemplo que é cabal, final. Quando se marcou o júri, o tribunal iria se reunir para julgar aquele caso que abalou a comunidade e que era um crime bárbaro, efetivamente. Prisão, olha só, prisão uma década depois, lá em São Paulo, traz o homem preso. Imagina quanta ebulição em torno disso. Até que chegou o dia do júri. O magistrado foi na rádio RCC, a rádio do grupo A Plateia, os proprietários do jornal A Plateia, Plateia TV e a rádio RCC, e, de resto, as demais emissoras da região também foram assim trabalhadas, mas o juiz foi até a rádio RCC pedir que a emissora transmitisse o julgamento. Como assim? Disse o juiz. Dr. Piccoli disse assim: gente, o tribunal do júri é popular, tem portas abertas, qualquer do povo que tenha 18 anos e não tenha outros impedimentos, chega no plenário, senta-se e assiste o julgamento. Esta é a essência do júri. Não há plenário em Livramento que acolha toda a cidade. Toda a cidade quer estar nesse júri. E toda a cidade tem direito de estar nesse júri. Então, eu vou levar o júri até as casas das pessoas, através da rádio. Eu quero que a rádio transmita o julgamento. Claro, a rádio não foi para a sala secreta com os jurados. A rádio respeitou todos os parâmetros que são tantas vezes realizados. Me lembro dos meus tempos do Tribunal do Júri, uma paixão que eu tenho até hoje, o Tribunal do Júri, e eu fui por uma década ou mais promotor da Vara do Júri de Porto Alegre, depois de ter atuado nas demais cidades, aqui em São Leopoldo também. O júri sempre foi a minha praia. E eu me lembro quantas vezes, com repercussão que justificasse presença da imprensa, a advertência que faziam os juízes. Lembro-me muito bem do doutor Aramis Nassif, ou da doutora Denise César, que depois foi presidente da Júris até, com quem eu trabalhei mais tempo. Eu, promotor, e eles na presidência dos trabalhos. A advertência: atenção, não são autorizadas imagens dos jurados. Os jurados faziam esse pedido. Eu não quero ficar exposto aqui, que todo mundo me veja o tempo inteiro, como é que eu estou julgando ou não julgando, o que eu estou fazendo no plenário. Tanto é que vocês podem perceber, muito raramente, a não ser numa tomada geral, muito raramente se tem fotografia ou imagem take de jurado. É verdade. Em realização do tribunal do júri. Há sempre este cuidado. Mas a indispensável informação, no caso de Santana do Livramento, é exemplar. O povo tem direito a estar no plenário. O plenário é pequeno pelo tamanho do julgamento. Então, por favor, nos ajudem com a rádio transmitindo,
e, claro, todos os limites desta transmissão ajustados, todos eles trabalhados. Houve, naquela ocasião, reunião na praça pública, lá na Praça Internacional de Santana do Livramento, o pessoal ouvindo. Me lembro quando, muito tempo atrás, bota tempo nisso, bem mais do que 50 anos, eu era estudante de Direito e acompanhava meu pai, que era advogado, nos feitos da comarca de Tapes, lá na beira da Lagoa dos Patos. Eu participava de audiências, eu era estagiário do meu pai, que tinha o seu escritório de advocacia. E fiz até, tive atuação no Tribunal do Júri, lá naquela cidade, muitas vezes, acompanhando meu pai. E eu me lembro plenamente que os julgamentos aconteciam no salão principal do clube da cidade, o Clube Aliança, e com esta finalidade de que se pudesse alcançar o maior número possível de pessoas que têm direito a estar no júri. E também na Praça Central de Tapes se colocava uma corneta, um alto-falante. Não era nem a rádio que providenciava. O Fórum da Comarca de Tapes providenciava um alto-falante para que as pessoas ouvissem o júri, ouvissem, participassem. Quem ficava satisfeito era o dono do Café Central, o café que fica na esquina da Praça de Tapes, todo mundo no café reunido, ouvindo o julgamento. Então, esta dita espetacularização não pode ser confundida com este direito soberano que temos de acompanhar os julgamentos. Antigamente não tinha TV Justiça, antigamente não tinha o que nós temos aqui agora. Mas os processos sempre foram públicos. Quando o processo é privado, há despacho dizendo. Processo envolvendo criança, por exemplo. Nós não podemos trabalhar o nome, etc. Há um respeito, e a imprensa respeita isso. A imprensa respeita isso. Há uma outra questão que não está dita em lugar nenhum, mas está no contexto do jornalismo. Vocês já percebem que são raras as notícias de suicídios. Claro, suicídio de Vargas. Alguém que, com visibilidade, pratica o suicídio, acaba virando notícia. Mas o suicídio como tal, as estatísticas mostram milhares de casos todo ano. E por que não se fala tanto de suicídio? Para não estimular, é o que se diz, para não estimular novas práticas. Essa é a ideia. Olha, cuidado com a notícia do suicídio, para não estimular. Na verdade, falar de suicídio hoje é necessário, até para que as pessoas evitem que ele aconteça. Estas variáveis andam de acordo com o tempo, mas não vejo perigo, não vejo qualquer ideia que possa imaginar-se restrição à informação. Agora, separar o joio do trigo, saber o que está sendo dito, se está sendo bem dito, isso sim, isso é um direito que todos nós temos. Agora, por favor, não sendo o segredo de justiça determinado por força da lei, que haja cada vez mais transmissão de julgamentos. Eu gosto muito disso. Bom, isso responde, eu tenho mais um questionamento que tinha do Matheus Beltrame, que é jornalista, que ele falava justamente sobre isso, sobre as transmissões dos julgamentos do STF, ele fez até uma comparação em relação ao tribunal norte-americano. Mas dentro da pergunta anterior, Brito, eu acho que há uma certa provocação e eu acho que para a gente não correr o risco aqui de a gente polarizar, inclusive ir para o lado político, a ideia não é citar um caso específico. Mas acho que ela se refere porque o jornalista ele depende muito do órgão oficial. Ele confia muito no órgão oficial, justamente para explicar quais são os próximos passos, quais são as próximas etapas, enfim, o que se procede em termos de investigação. E muitas vezes a mídia ela é utilizada por alguns órgãos para fomentar justamente alguma etapa, mesmo que possa não estar em julgamento ou irá a julgamento. Eu acredito que é nesse sentido de alguém que possa se beneficiar com essa divulgação de uma temática, de uma investigação, de uma suposta condenação possível ou provável, onde se forma uma opinião pública favorável
a essa notícia. Eu acredito que a provocação da pergunta esteja relacionada também com isso. Eu estou tentando fazer todo um rodeio para não tornar muito óbvio e claro a qual cobertura provavelmente se destina à pergunta. Mas a gente tem uma dificuldade, por exemplo, no Brasil, de se falar, por exemplo, imparcialidade ou parcialidade do juiz se não tiver o assunto político, se não tiver a parte da parcialidade no meio do telespectador. A gente não está falando nem do juiz, quando a gente tem que analisar processualmente a questão, de fato, jurídica. Mas muitas vezes a cobertura... Por favor, Brito. Não, veja como a discussão disso aí nos leva a bons resultados. Eu vou trabalhar com o fato de ontem. Por favor. Então vamos lá. Renan Calheiros deve ser o relator da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que já está lá instalada no Senado, para examinar a remessa de dinheiros da União para os estados no tratamento da pandemia. O assunto que está aí, está em voga, a CPI do Senado sobre isso. Inclusive a própria realização da CPI tendo que ser deflagrada por ordem judicial. Aí as pessoas dizem, mas o Supremo se meteu nisso? Graças a Deus. Havia um pedido de uma CPI que estava sobre a mesa do presidente do Senado. Não andava. A política dos caminhos e dos desvãos dos gabinetes. Então, um grupo de senadores ajuizou um mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação que existe no nosso ordenamento jurídico para que se realize, para que se garanta, para que se assegure, por isso segurança, direito líquido e certo, e que está sendo subtraído necessariamente por um órgão público. É o caso. Há um direito líquido e certo de que haja uma investigação. Os senadores reuniram as assinaturas necessárias e assinaram e colocaram lá o pedido para a CPI andar. Se a CPI não anda porque alguém botou na gaveta, e o interessado que assinou o pedido vai à justiça num mandado de segurança, a justiça vai dizer o quê? Vai atender o mandado de segurança, vai julgar e vai dizer: cumpra-se o regimento, cumpra-se a lei, faça-se a CPI. Aí todo mundo sai dizendo: o judiciário mandou fazer a CPI. Não, o judiciário concedeu segurança a um direito líquido e certo de que se tivesse a CPI. Muito bem. Aí começou a discussão da composição da CPI. Isso é com o parlamento. Nisso não se mete o judiciário. E surgiu Renan Calheiros, que é objeto de investigações aqui ou ali, e mais, é pai do governador de Alagoas. Provavelmente um governador que vai ter seus mandos e desmandos investigados no uso das verbas públicas federais na pandemia. E se falou muito nisso. Olha que absurdo. Assim como o Calheiros, tem outro que é pai, o Barbalho, que é pai do governador do Pará. E aí como é que faz? Estão na CPI e vão investigar os próprios filhos? Olha, teria passado batido, não fosse a discussão que se estabeleceu já na ocasião do mandado de segurança. Vê como é interessante e como é necessário que haja esta possibilidade do judiciário dar também a sua palavra. O senhor Renan Calheiros comunicou à CPI: não vou atuar nos casos do meu estado. Sou suspeito para examinar o meu filho. Como assim, cara pálida? Agora se fala nisso? Agora se discute isso? Ou será que se discute isso porque o juiz suspeito, Sérgio Moro, já foi desmascarado? Já se escancarou a sua suspeição? E quando quiserem perguntar o que eu penso do assunto, acabei de dizer. Eu vou aproveitar, então. Eu estava com receio de tocar, mas eu vou pedir sua opinião, Brito. É um assunto polêmico, mas a gente tem que separar a política, independente da tendência política do Brito, ou a minha. Existe a questão da parcialidade do juiz ou imparcialidade para qualquer julgamento, e as pessoas muitas vezes não se dão conta que elas, amanhã ou depois, podem vir ser réus de um processo onde elas necessitam, e a lei assim garante, um juiz imparcial, mas acaba se politizando
essa discussão. E aí entra também o papel da imprensa em tentar quebrar essa barreira da política e mostrar a importância de um julgamento sobre a parcialidade do juiz, ainda mais num assunto tão significativo que envolve uma disputa presidencial. O senhor Sérgio Moro escancarou a sua suspeição quando, depois do trabalho feito, tornou-se ministro da Justiça, exonerou-se da magistratura e foi acolher um convite político para, quem sabe, começar a desenhar uma carreira que pretendia, sei lá eu, chegar aonde. E olha, quando se está discutindo a atuação deste magistrado, em algum momento, seja na política, seja na prática judicial, vamos julgá-lo? Vamos execrá-lo? Eu não. Quem fez isso foi o presidente da República. O presidente da República convidou e mandou embora. Quem demitiu o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi o senhor Bolsonaro, que antes o seduzira para ser ministro. Avançou demais, cresceram as unhas, não sei o que aconteceu. Mas o ministro foi pública a sua retirada. Lembram aquela reunião de ministros, quando se discutia os atos públicos praticados lá em Brasília, atos contrários às normas constitucionais, quando alguém disse, mostrando a Praça dos Três Poderes, lá o Supremo, lá eles se reúnem para isso ou para aquilo. Estava na mesa o senhor Sérgio Moro sendo acusado de devida interferência na Polícia Federal. O juiz da causa, o ministro da Justiça, o presidente da República, quem está atrapalhando quem? Às vezes acontecem coisas assim, como agora recentemente na discussão do tema da Amazônia, houve uma série de remoções e demissões lá nos ministérios envolvidos com esta matéria. Mas, fundamentalmente, o magistrado Sérgio Moro, lamentavelmente, jogou fora uma carreira que era brilhante para abraçar um sonho de politizar-se e de se tornar, quem sabe, o futuro presidente da República, ou este sonho se agrandou lá dentro, que o próprio Bolsonaro foi o primeiro a mandá-lo embora. Só estou trabalhando com fatos. Mas o ministro Sérgio Moro foi ministro da Justiça trazido por Bolsonaro. Bolsonaro mandou embora. Quem primeiro disse que Bolsonaro é suspeito foi Bolsonaro. Aliás, perdão, quem primeiro disse que Sérgio Moro é suspeito foi o Bolsonaro. O Bolsonaro foi que não conseguiu continuar trabalhando com ele. E aí, se formar toda a cadeia de fatos, realmente, ele estava à frente de investigações que não podiam permitir que ele ficasse almejando ser ministro do Supremo ou ministro da Justiça. Ele estava fazendo campanha, ou era julgamento. Então, a suspeição está julgada, bem julgada, começa tudo de novo. É assim. Ah, mas como vai começar tudo de novo depois de tantos anos? Agora, qual o primeiro efeito de tudo isso? Eu posso apostar, o senhor Renan Calheiros jamais teria dito, a CPI nem se instalou. E ele chamou a atenção, inclusive da imprensa, olha, quero dizer que não vou julgar o meu filho. Quando ele não disse que sai da CPI, mas quando houver envolvimento com Alagoas, eu fora, eu sou suspeito. Eis aí a suspeição. Quem primeiro manifesta a suspeição haverá de ser o magistrado. Se não o fizer e houver a possibilidade de que se demonstre essa suspeição, qualquer das partes requer. Qualquer das partes requer. Mas nessa relação, Brito, imprensa e sistema judiciário, tirando um pouquinho o fato em si, tu acredita que a imprensa ela tornou clara à população do porquê da parcialidade, do porquê a suspensão do juiz Sérgio Moro e conseguiu afastar a questão política nesse momento tão polarizado que a gente vive, a questão Lula, Bolsonaro, eleição se aproximando em 2022, porque para muitas pessoas, o STF é do PT, é do Lula, é de esquerda, ou isso é uma manobra da emissora X, quando na verdade a gente está discutindo uma questão técnica judicial. Tu acredita que a imprensa conseguiu tornar claro o motivo e a importância, independente do partido, independente do candidato, a importância de se ter um juiz imparcial? A imprensa transmitiu os detalhes do julgamento, disse que a suspeição está reconhecida e depois
até pela dificuldade de se entender o juridiquês, fica em algum aspecto nebuloso o passar da informação, mas veja só, eu vou dar o nosso exemplo aqui, da Rádio ABC, do jornal, do Grupo Sinos, todo este material envolvendo esses julgamentos, ganhou o noticiário e ganhou não só a minha manifestação, que sou colunista permanente, mas nós temos outros exemplos de juristas que atuam. A nossa rádio tem um programa diário às 8 horas da manhã, Ponto e Contraponto, que já está dito no nome, é um programa de debates com pessoas que pensam A e pessoas que pensam B. Colocam-se as duas opiniões no ar e o ouvinte vai formar a sua opinião. E também tem o quadro de comentaristas que traduz esse juridiquês. Esta é uma questão que a gente tem que ter como preocupação editorial. Não há dúvida. A imprensa tem este dever, tem este compromisso. Nem sempre consegue fazê-lo. Mas, como eu disse há pouco, não é toda a cirurgia que o telejornal explica. Às vezes, apenas noticia e, quando necessário, busca um médico, um cirurgião, um especialista. Traduzir o medicinês também é complicado. Traduzir o economês, mais ainda. Mas há assuntos que as pessoas se arvoram a entender. E que bom que a questão da justiça, o ordenamento jurídico, o arcabouço do direito está disponível e que as pessoas debatam. Mas os profissionais do direito e os profissionais do jornalismo fazem o filtro de tudo isso. Tem que filtrar. Mas, veja só, nós estamos falando dois advogados. Eu, como teu pai, para quem quero mandar um grande abraço, sou um promotor de justiça aposentado. Mas sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados, mas tenho uma posição. Eu não exerço a advocacia, por um motivo ético. Eu não acho correto que eu possa ter um escritório de advocacia à disposição da sociedade, comunicando endereço e telefone, e, ao mesmo tempo, sendo comentarista e apresentador de rádio, para ter uma visibilidade que me favoreceria, com certeza, a angariar clientela, sendo nada ético com relação ao exercício da advocacia. E então, para ter plena liberdade. E outra coisa, como eu vou ser comentarista e, eventualmente, ter. Veja só, eu trabalho e vivo numa região, o Vale dos Sinos, estou em São Leopoldo, trabalho em Novo Hamburgo. As coisas são muito próximas, são muito calientes na pele de todos que são dessas comunidades. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou opinar sobre o acidente de carro ali na esquina, e amanhã ou depois estarei no meu escritório advogando para um dos partícipes daquela colisão? Não posso. Então, eu não posso admitir. Eu me considero suspeito de ser advogado pleno, advogado praticante, que esteja militando no foro e, ao mesmo tempo, usufruindo de espaços na mídia. Só se eu estiver falando de futebol, corrida de cavalo, capação de touro. Aí eu posso me manifestar, mas não de temas que possam envolver a minha prática profissional. Por isso, aposentei-me no Ministério Público, fui buscar de novo a condição que me honra muito de ser advogado 46003 é o meu OAB, de ter a minha inscrição em dia, de ter legitimidade para poder dizer alguma coisa, mas com a equidistância que o não exercício da profissão me autoriza, me obriga e me autoriza. Então, nós temos que perceber que, havendo a chance de se dispor de um especialista, que ele seja chamado. Não é todo jornal e toda rádio que tem que ter um advogado comentarista. Tudo bem, digamos que não. Mas que haja um comando editorial, assim como se busca um engenheiro para traduzir uma obra e um médico para explicar o medicinês, esse é um detalhe, né? Vacina para cá, vacina para lá. Qual é a melhor vacina? Vamos lá buscar um infectologista para nos dizer. Ninguém se arvora
a adivinhar o que é uma vacina. A mesma coisa que se faça com o direito. Olha, o juiz Sérgio Moro está reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como suspeito. Por quê? Onde é que está a suspeição dele? O que se diz é que na motivação, na ideia que tinha de alcançar resultados que o levassem a uma visibilidade, o que ele demonstrou, até se apressou, largou tudo e foi ser ministro, e já nem é mais ministro porque quem o chamou foi o primeiro a demiti-lo. Então, nós temos que buscar, sim, este compromisso é o começo de toda a nossa conversa, de tradução do juridiquês. Como disse aqui a Justiça, noções básicas de juridiquês, o judiciário ao alcance de todos. Se aqui nós temos uma edição da Associação dos Magistrados Brasileiros, vamos provocar, vamos tentar que a mídia se encarregue disso, de buscar estas noções básicas de juridiquês para alcançá-las ao povo, para que tudo seja melhor compreendido, para que as pessoas, por exemplo, não clamem por pena de morte sem antes clamar por uma nova Constituição. Não dá para fazer por emenda. Brito, é fantástico, assim, eu queria te agradecer demais por essa participação. Eu acabei estourando o tempinho, eu te prometi que ia tomar 1 hora, o teu tempo já passou um pouquinho mais entre o processo de gravação, o começo, e eu vou ser bem sincero, eu ficaria horas aqui te fazendo perguntas. O Brito, ele tem tanto domínio do comentário que ele consegue estabelecer uma linha de raciocínio, inclusive finalizando. Ele acabou de concluir o assunto. Qual é o conselho que ele dá? Que a mídia ela busque a compreensão do juridiquês para aproximar a população sobre essas temáticas. Brito, muitíssimo obrigado, muitíssimo honrado por essa estreia, tendo a tua pessoa, a tua figura que é referência na área da comunicação, na área jurídica, e eu deixo o espaço aberto que com certeza outras vezes eu vou querer, eu prometo que eu não vou ficar incomodando toda hora, mas eu vou querer outras vezes entrevistá-la porque é uma honra e é uma oportunidade única de justamente permear esses dois mundos com uma sabedoria e ao mesmo tempo com a tranquilidade de tornar claro e acessível esse assunto que é muito importante para que a gente atinja o maior número de pessoas possível sobre dos assuntos mais variados que envolvem o mundo jurídico. Me mantenha informado sobre as andanças da nossa questão de ordem. Eu quero compartilhar no meu Face, compartilhar nos meus meios que eu possa ter acesso, para que, e dos próximos entrevistados especialmente, para que todos saibam que há um espaço neste mundo tumultuado da modernidade tecnológica, há um espaço que tu estás levando muito bem a cabo para uso adequado deste meio. Nós poderíamos ter falado de uma série de coisas que não trouxessem maiores resultados, mas a intenção tua e a minha é de que tenhamos resultados, quanto mais não seja de chamar a atenção. Você que está nos assistindo, ao ler, ao ver, ouvir informações sobre processos que têm repercussão, busque informar-se um pouco mais, cobre do seu veículo de comunicação este acréscimo de conteúdo para que todos estejamos balizados para poder fazer aquilo que compete a cada cidadão. E, por fim, eu volto a dizer, falar dessas coisas, abri-las, torná-las compreensíveis, eu busco o exemplo de Santana do Livramento, que acabei de relatar, um júri que teve a transmissão por emissoras de rádio, cobertura inteira da imprensa, porque tamanha era a repercussão do fato que o povo não caberia no plenário, que o juiz pediu para a imprensa transmitir o julgamento. É importante que todos saibam disso. Com esta noção, o povo tem o direito de estar no plenário. O plenário é pequeno, vamos transformar a cidade num plenário. A rádio local está convidada para transmitir o júri. Quando isso acontece, ninguém mais tem que se perturbar de dizer: puxa, lá vem o Supremo Tribunal Federal com aquela longa sessão de debates. Graças a Deus. Coisa boa que a gente hoje tem a transparência necessária para que se possa dirimir dúvidas, entendendo o que está acontecendo. E, claro, há necessidade de tradução do juridiquês. Uma sessão do Supremo, às vezes, não se consegue entender o que estão dizendo. Para terminar, então, querido Quintana, para te dizer o que significa o que tu estás fazendo
com questão de ordem, eu conto um episódio que justificou e definiu esta minha escolha de atuação nesta área da tradução do juridiquês. Houve uma vez uma reivindicação da classe dos advogados por férias coletivas. O que era isso? O Tribunal de Justiça suspende todos os trabalhos e declara-se todo começo de ano em férias coletivas. E os prazos continuam a correr. Os processos continuam a exigir dos advogados dedicação plena. E os advogados reivindicaram. Olha, quando houver isso, férias coletivas, fiquem suspensos os prazos e os advogados tenham também a chance de suas férias coletivas. É possível ou não é? Isso foi parar no plenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Terminado o julgamento daquele pedido, a resposta foi não. Não houve a concessão das férias coletivas. E o magistrado comunicou o fato, leu a decisão, e o presidente da OAB de então foi o alvo da imprensa. Todo mundo foi ouvi-lo. E aí, doutor, o que o senhor tem a dizer? Não vai ter férias? O pedido foi rejeitado? O que vai fazer agora a OAB? E o profissional respondeu assim: olha, ante o infortúnio, só nos resta o remédio heróico no pretório excelso. Muito obrigado. Hã? O remédio heróico? Remédio heróico é purgante, hein? O remédio heróico no pretório excelso. Ele queria dizer que só cabia mandado de segurança, é um remédio heróico, no Supremo Tribunal Federal, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Era isso que estava dizendo. E as pessoas ficaram, só nos resta o remédio heróico no pretório excelso. Nós operadores do direito, que deixar também de usar certas expressões que vão causar tumulto, vão causar confusão. Só, olha, os advogados estão doentes, querem um remédio porque não têm férias. Não, não é isso. Não era isso que estava querendo dizer aquele presidente da OAB de então. E aí eu percebi, temos que traduzir, sim. Como também me aconteceu certa feita, num processo de júri, em que eu pedi uma desclassificação, ou seja, havia uma acusação de tentativa de homicídio, que eu entendi que não se caracterizava, e como promotor eu pedi que se baixasse a acusação, desclassificasse a acusação para um crime de lesão corporal, ou um crime de ameaça ou coisa parecida. Eu me lembro agora, foi um disparo de arma de fogo que passou longe, nem causou lesão. E eu não enxerguei naquilo mais que um crime de perigo e não uma tentativa de homicídio. E assim eu fiz a minha, entre aspas, acusação, né? Eu fiz a minha manifestação e os jurados acolheram, de que não havia a intenção, não havia o dolo de matar, portanto, não havia tentativa de homicídio. Reconhecido isso, terminou a competência dos jurados. Foi a decisão para o juiz de direito, que sentenciou condenando pelo crime que tinha restado na acusação, mas a pena neste crime era pequena. E já tinha acontecido o lapso temporal, olha só, já tinha decorrido o tempo para a prescrição. E assim, extinta a punibilidade pela prescrição, o juiz declarou. Tudo isso foi para a sentença. Todos em pé no plenário, e o juiz começou a ler, dizendo tudo isso que eu contei agora, dizendo no mais autêntico juridiquês que tinha a inicial requisitória, a denúncia, né? A inicial requisitória descrevia isto ou aquilo, e ele veio na sentença dizendo tudo o que aconteceu, inclusive reunidos os jurados, declararam-se incompetentes para o julgamento na medida em que disseram que não havia crime doloso contra a vida. Vieram-me os autos conclusos para decidir. E aí faz a decisão condenando, aplicando uma pena e, no fim, numa frase só, dizendo verifica-se a prescrição retroativa cabível no caso, sendo assim, declaro o réu
livre de tudo, pela prescrição, eis que a punibilidade está extinta. Muito bem, ótimo. Terminou o júri, todo mundo reunindo as suas coisas, eu sempre muito demorado, custando ainda colocar meus livros, e o réu continuava ali. Ouviu a sentença e continuava ali. Daqui a pouco ele fez um sinal para mim. Queria falar comigo. Eu fui lá falar com ele. Plenário vazio, o defensor até já tinha ido embora. E eu disse, pois não, meu filho, o senhor quer explicar para mim o que aconteceu? Que eu não entendi até agora. Eu ouvi condenação, daqui a pouco os caras levantaram e foram embora, ninguém me algemou, ninguém me prendeu. O que aconteceu? Eu estou condenado, estou absolvido. Eu digo, vai-te embora, meu filho. Aí eu expliquei para ele. Não, é que a acusação inicial eu retirei, eu pus uma acusação menor, a pena foi pequena, e com esta pena pequena tu está livre, porque já passou o tempo que o Estado podia te punir. Isso é que aconteceu. Ah, tá. Muito obrigado. Eu percebi que no processo criminal, especialmente, a primeira pessoa a ter direito de entender tudo o que está se falando é o réu. Réu é figura sagrada no júri. Puxa, as pessoas vão agora no meu pescoço. Como que réu é sagrado? Sim. O réu é a pessoa que tem todo o arcabouço jurídico a lhe ensejar garantias. Depois de vencidas todas essas garantias, mantém-se uma acusação como pertinente, então que ela traga o peso de uma condenação. Caso contrário, não. Caso contrário, não. Tudo na medida certa, tudo com adequação, com o máximo respeito aos ditames do direito. E eu percebi quantas vezes uma pessoa recebe uma citação, ou seja, citação, aquele mandado que a justiça encaminha para comunicar a alguém que ele está, por responder o processo, está sendo citado como réu. Recebe uma citação e não entende do que se trata. Bom, para isso estamos nós aí, os advogados, para traduzirmos esse juridiquês e, na sequência, também os meios de comunicação. Portanto, imagine que fosse possível nós termos um sistema em que não houvesse o advogado. As pessoas vão à justiça sem ter direito à defesa que não seja a própria no seu interrogatório. Imagine só que terrorismo, que absolutismo irreparável. Então, para que haja este equilíbrio, para que a balança da justiça esteja sempre com os dois pratos nivelados, é que eu tento fazer aquilo que me competiu fazer na vida. Te agradeço muito a oportunidade, te desejo todo sucesso e conta comigo. Qualquer rumo que alguém tome para um lado ou para outro, eu vou dizer questão de ordem. Questão de ordem. Vamos saber onde é que está a virtude. Vamos saber onde é que está o acerto. Brito, muitíssimo, muitíssimo obrigado, Brito. Até eu estourei tanto tempo que eu prometi pro Brito que a minha câmera acabou a bateria, agora eu estou usando a câmera aqui do computador. Mas dizer que, assim, ó, desde que eu espelhei o programa, que eu pensei em unir os dois mundos, o jornalismo e o mundo do direito, eu pensei, a pessoa que eu preciso dar o pontapé inicial é o Cláudio Brito. Tanto que eu esperei. Faz 3 semanas que eu estou anunciando que vai ter esse programa e deixei em stand-by. Algumas pessoas perguntaram, desistiu, e eu não respondi. Porque eu esperava esse momento e agora consegui. Brito, muitíssimo obrigado mesmo. E pode ter certeza que depois eu vou passar direitinho os links, o link do programa, os dropzinhos, tudo certinho que a gente vai divulgar. E a gente fica à disposição e pode ter certeza que surgirão alguns questionamentos de quem vai assistir esse programa e em alguma outra oportunidade eu vou com certeza lhe incomodar novamente, viu? À vontade para gravar, para estar ao vivo, para nós mesmos apenas trocarmos informações e tu usares aquilo que eu possa trazer em contribuição, estou completamente à disposição. Como disse, questão de ordem. Levantou a questão de ordem, é palavra-chave. Em qualquer situação. Está uma turma de amigos na porta do cinema decidindo, entra ou não entra, alguém diz, questão de ordem, não tem mais ingresso. Pronto, acabou a questão de ordem, liquidou com tudo. Tá certo? Tá certo. Abraço, querido. Abraço, Brito. Muitíssimo obrigado, viu? Bom, pessoal, esse foi o nosso Questão de Ordem de hoje. Não deixe de curtir nossa página,
comentar, marcar o sininho para receber as nossas notificações e também dizer qual o próximo debate, qual a próxima temática que você gostaria de ver aqui no nosso canal, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, até a próxima.